Boa noite a todos. Vamos lá, Leandro, vai para frente, por favor. Senhoras e senhores, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Instituto Federal Catarinense. O Instituto Federal Catarinense Campus de Videira tem a honra de realizar a solenidade de abertura da 5ª Semana Acadêmica da Eletro. A missão do Instituto Federal Catarinense é proporcionar educação profissional, atuando em ensino, pesquisa e extensão, comprometidos com a formação cidadã, a inclusão social e ao desenvolvimento regional. Temos como visão ser a referência em educação profissional, científica, tecnológica em Santa Catarina. O objetivo do nosso evento é difundir o conhecimento técnico e a troca de experiências práticas e teóricas na área elétrica entre profissionais, estudantes, professores e a comunidade. Destacamos que esse evento é importante para a divulgação dos cursos ofertados pelo Instituto Federal Campus de Videira e oportuniza a maior integração desta à escola. Espera-se motivar os estudantes, além de proporcionar trocas de experiência entre todos e fortalecer a relação entre as empresas participantes do Instituto Federal. Nesse momento, faremos uma saudação, vou fazer uma nominata das autoridades acadêmicas aqui presentes. Peço por gentileza que deixe os aplausos ao final da nominata. A diretora-geral do campus de Videira, professora Rosângela Guiarada. O coordenador do curso de eletroeletrônica, o professor Davi. Não chegou aí? Está ali. O coordenador do curso de eletrônica, o professor Pablo, hoje representado pelo Thiago Possato. O coordenador do curso de eletrotécnica, o professor Adênis Sabino Schwantz. O coordenador do evento, o professor Carlos Roberto Pereira Oligoni. E o representante Vicente Eduardo Possato. Por favor, uma salva de palmas. Convidamos a todos que, em posição de respeito, acompanhem a execução do hino nacional, que será realizado pela Banda Sinfônica de Videira, sob a regência do maestro Faccin. E agora,
como forma de uma abertura solene do nosso evento, eu convido a Banda Sinfônica para nos agraciarem com 3 músicas. A primeira delas será Kansas City, na sequência Tertúlia e, para finalizar o espetáculo, Trem das 11. Maestro.
Bravo. Maestro, posso pedir um bis? Pode ser? Os três. Então, o maestro Fábio aceitou o nosso bis e eles vão tocar a música Pra Frente Brasil, em tema a Copa de 1970. O duro é gurizada. Muito obrigado. Obrigado, Banda. Lindo, lindo, lindo. Agradecemos a presença dos integrantes da Banda Sinfônica de Videira e também exaltar minha emoção ouvir esse repertório que lembra muito minha infância. Não é de 70, mas acredito que nós não ganhamos mais copas porque nós não temos mais música boa que nem essa aí. Os integrantes do Centro Estudantil de Engenharia vão entregar uma lembrança para os membros da orquestra. Enquanto os membros da banda vão se colocando, vamos só esperar um pouquinho que o nosso palestrante já chegou, só por causa do vídeo, para a gente não dar continuidade.
Bom, dando continuidade, eu gostaria de chamar a diretora-geral do Instituto Federal Catarinense, a professora Rosângela, para fazer uma abertura oficial do evento. Boa noite. Toda Semana Acadêmica, eu sempre digo que é um momento muito bacana, porque é mesmo, é um momento onde vocês têm a oportunidade de ouvir coisas diferentes, de ter outras atividades. Então, isso é muito legal. Eu quero parabenizar e agradecer a todos que organizaram e principalmente aos estudantes, porque eu sei que uma grande parte da organização dessa semana foram os estudantes que fizeram. Então, parabéns e muito obrigada e desejo a vocês todos um ótimo evento. E agora eu passo a palavra para o professor coordenador do evento, o professor Carlos Roberto Pereira Liboni, que é também coordenador da Engenharia Elétrica. Um pouco mais alto, né? Então tem que ficar falando agachado. Pessoal, boa noite a todos então. Gostaria de agradecer a presença de todos. O evento ele foi pensado, construído para vocês, né? Nas tardes, então, teremos minicursos e visitas técnicas que trazem, né, o intuito de complementar a formação profissional das mais diversas áreas. E à noite nós temos, então, a palestra, né, de vários profissionais renomados na área que vão trazer um pouco da sua experiência. Inclusive, eu aproveito para agradecer a presença do senhor Rodrigo, se quiser mostrar. Ele é um palestrante de amanhã e é um profissional extremamente qualificado, com uma experiência bastante grande na área de painéis e cubículos, tanto de baixa quanto média tensão. Na sexta-feira, como encerramento do evento, também o pessoal do Centro Acadêmico está organizando um jantar de confraternização, né, onde o pessoal intitulou de Costelão da Eletro, onde o intuito realmente é fazer essa integração com todos os cursos do IFC. Né? Então, são todos convidados e quem tiver interesse em comprar o ingresso pode procurar o pessoal do Centro Acadêmico. Certo? Então, eu desejo a todos um bom evento e obrigado. De fato, todo esse evento é feito para vocês, né? Não é só estar presente em sala de aula, fazer avaliações, né? Então a gente faz com muito carinho e, além disso, os palestrantes que têm vindo para cá, né, eles não estão recebendo nada por isso. Então eu gostaria que cada vez mais vocês prestigiassem eles, porque eles poderiam estar em suas casas, poderiam estar com suas famílias, com as suas atividades, mas eles preferiram vir passar um pouco do conhecimento deles para nós, tá? Tiago, deu certo, Mário? Bom, então vou fazer uma apresentação do nosso palestrante. Não, vamos esperar um pouquinho, que acho que está com... Vamos esperar um pouquinho. Vai aqui. Só tirando algumas dúvidas aqui, 2 alunos vieram me perguntar sobre a lista de chamadas. Não precisa procurar professor algum, as listas estão dispostas ali na frente, né? Então, façam esse registro para vocês também receberem o certificado no final do evento.
Então eu vou só passar um outro recadinho também que acabou de chegar. Fazer um agradecimento especial aos apoiadores do evento. A Condo Vale, a Vinícola Santa Augusta, a Lumiplast, Mecânica Marcon, a Vida Motores, Rádio Vitória, Eliandro Faccin, Dorival Borga, Celeste, Blut Trafos, a Banda Sinfônica de Videira, Zap Engenharia e a Hamburgueria Zeca Vacariano. Caso algum de vocês seja colaborador deles, reforço os agradecimentos e que nós fizemos o registro do apoio de cada um deles.
Bom. Vamos lá então. Vamos dar continuidade. Todas as noites dessa semana, vamos proporcionar palestras de diversos temas, ministradas por empresários, professores e profissionais qualificados com muito conhecimento em sua respectiva área de empreendimento. Para a palestra de abertura do nosso evento, o tema será empreendedorismo, e nada melhor do que ter conosco um dos maiores empresários da região. Um modelo de sucesso a ser seguido por todos os que desejam empreender no Brasil. Uma pessoa no qual tenho orgulho de chamar de amigo e também que me inspira a ser uma pessoa melhor. Possui formação em curso técnico agrícola formado pela Escola Lisívaco Ferreira da Costa, em Rio Negro, e é médico veterinário formado pela Universidade Federal de Curitiba. Algumas atuações: membro do Comitê de Erradicação de Peste Suína Clássica e Febre Aftosa do Estado de Santa Catarina, professor no Colégio Lisívaco Ferreira da Costa, diretor do Colégio Agrícola de Videira, presidente da Associação Brasileira de Veterinários Especialistas em Suínos, palestrante em congressos no Brasil e no exterior. Um pouquinho da atuação profissional: inúmeros cursos de especialização e aperfeiçoamento, inúmeras viagens internacionais a empresas da área do agronegócio, funcionário da antiga Perdigão por 21 anos, passando por assistência técnica a produtores, gerência de unidade de suínos, gerência geral de suínos da companhia, superintendente e diretor de operações. Consultor do projeto Buriti PRF em Goiás, no período de projeto e início da implantação. Fundador da Master Agroindustrial, onde exerce a função de presidente. Casado, pai de 4 filhos e 2 netos. Com vocês, o empresário da Master, Mário Faccin. Obrigado, boa noite. O cara que esqueceu que eu tenho 1,75 m, então eu sou maior, né? Muito mais alto do que eu. Pedi desculpas porque eu ia começar a palestra com o vídeo institucional, mas no sentido didático, não de mostrar o que é a empresa, mas no sentido de depois eu contar um pouco da história de como a gente chegou no momento atual. Misturar um pouco de teoria com coisa prática, para não ser tão maçante. Então, eu vou contar um pouco, vou falar rapidamente como é que o estágio da Master, e depois eu vou contar como é que a gente chegou até aí, que eu acho que é a essência da palestra, que é empreendedorismo, né? Uma coisa que muitos buscam e pouco chegam. A maior parte, eu não tenho estado, mas a grande maioria das empresas brasileiras, ou do mundo mesmo, a maior parte ficam pelo caminho, né? Não conseguem perpetuar, principalmente nos primeiros 5 anos. Muitas ficam pelo caminho. Por que ficam? E aí nós vamos tentar mostrar isso durante a nossa palestra. Então, a Master hoje é a razão social. Nós temos uma marca que é a marca Sulita. A Master hoje compreende, nós estamos em 800, quase 900 funcionários. Nós produzimos praticamente 900 mil suínos por ano, são 3.500 suínos por dia. Produzimos alimentos processados também, linguiça, calabresa, bacon, temperados, salame, presunto, apresentado, ou seja, nós temos 175 SKUs, que a gente chama, 175 itens no nosso portfólio. Atendendo o mercado interno e também comercializando com o mercado externo, o Mercosul e países da Ásia. E no momento estamos reformulando uma unidade que nós compramos há pouco
tempo, que é o último elo da nossa cadeia que nós não tínhamos verticalizado, que é a área de abate. Essa indústria vai nos dar essa verticalização e, ao mesmo tempo, que vai servir de crescimento, que é uma coisa que quem não cresce morre. Essa tempo de empresa, isso é a primeira grande verdade. Eu vou falar algumas verdades durante a coisa e quem quiser anotar, vai anotar. O primeiro grande verdade para uma empresa continuar a prolongar sua vida é gerar crescimento. Empresa que não cresce não gera oportunidade. Quem não gera oportunidade não traz pessoas e uma empresa não vive sem pessoas. Um dos componentes das empresas são as pessoas, o ativo principal delas. Recursos você vai buscar no banco, tecnologia você compra, mas pessoas você tem que formar. E só vai trazer pessoas boas se você mostrar para elas o que é um futuro melhor, que é o que todo mundo busca. Então, o crescimento é o primeiro, talvez um dos mais importantes itens para uma empresa se perpetuar. Então, como é que a gente chegou até aqui? Primeiro, eu sou o 12º filho de uma família de italianos. Eu brincava com a minha mãe que eu sou o último filho, o 12º. Eu brincava com a minha mãe porque todos os meus irmãos têm 2 nomes. Avelina Amélia, João Luiz, José Camilo, depois vinha o sobrenome. E eu sou só Mário. Então eu brincava com ela, que terminou o nome era terminando de fazer filho, né? Mas, e outra característica também, meu pai é filho de italianos, o meu avô é italiano, e o meu pai veio do Rio Grande, na época, 1943, buscando o quê? Novas oportunidades. Meu pai fez 3 meses de aula. Ele tinha livro caixa, livro razão, calculava rotação de bugia, o que vocês imaginavam dentro de uma indústria, ele fazia tudo, e cavalo, inclusive com a gestão, que era o que os antigos tinham que buscar, né? A necessidade de fazer isso daí. Saiu do Rio Grande com 7 filhos, minha mãe disse que um dia perdeu o mais velho, e aí saiu catando no trem, porque levava uma semana, vindo do Rio Grande do Sul para cá, e foi quando o mais velho de todos, que tinha 12 anos. Porque ele estava com o maquinista jogando lenha para dentro da máquina. O que ela fez? Amarrou um a um, filho italiano, um dia a um, e a todos para não perder mais nenhum dos filhos na viagem. Eu nasci em Santa Catarina, é um privilégio, né? Nasci num estado como o nosso, mas não, só para mostrar que algumas coisas você carrega no DNA. Meu pai era empreendedor, ele nunca trabalhou de empregado, ou seja, nunca teve carteira assinada. E nenhum dos meus irmãos. Eu fui o único com carteira assinada, o único, que fez curso superior, por ser o último, sempre tem aquele negócio, né, das famílias antigas, tinha um carinho especial pelo último, não, o último, e felizmente eu fui o último. Mas fui o único a assinar e ter carteira assinada. Todos os meus irmãos empreenderam vida própria. Então, isso já vem um pouco, às vezes, da família. Eu vou mostrar que tem esse tipo de empreendedor, que traz já no DNA. Eu lembro, o meu pai, quando fazia uma vez por mês, fazia reunião com meus irmãos, nada de formalidade, mas o que você fez, como é que está, e o caminhão que transportava a bebida, que comprava vinho aqui, ia vender vinho no Paraná, coisa, aí prestavam conta e falavam das dificuldades, e os menores podiam participar, só que não podiam falar. Era a regra do jogo. Vocês querem, sentar no chão e fiquem ouvindo. E a gente ficava ouvindo. Isso você vai colocando na cabeça, né? Essas coisas vão entrando de uma forma quase que natural. Até porque as coisas, antigamente não tinha as facilidades, não tinha IFC, era dificuldade. Para mim, eu fiz ginásio aqui, tive que fazer colégio fora porque não tinha. Então eram as dificuldades da época. Então, só que a matéria de hoje fala o que pediram, que é
empreendedorismo. Então eu vou falar um pouco das coisas e quando vier alguma coisa que eu acho importante fazer um link com como que a gente chegou até aqui, né? Aquele menino que saiu de casa com 15 anos, né? Meu pai nem sabia onde é que tinha ido, peguei carona no caminhão e falei, não, eu vou estudar fora. Até porque meus irmãos tinham arrumado para mim, na época, Videira tinha um grande time de futebol, disputava o campeonato catarinense, chamava Presidente Futebol Clube. E eu tinha sido convidado para jogar no juvenil. Tinha algumas habilidades e coisas, e eu vim para fazer minha matrícula no colégio e trabalhar no Presidente e treinar no time de futebol. E eu vim para a Videira, eu morava em Empreender, vim para fazer matrícula, voltei para casa, me deu um estalo, falei, não vou ficar aqui. Cheguei em casa e falei, não vou mais ficar, vou fora. Encontrei com um amigo aqui, me falou uma escola que tinha, eu falei, vou contigo. Ele falou, não, vai dar que eu vou arrumar para você. Cheguei em casa, falei isso para minha mãe, ela falou, não, se você tem que é melhor para você, você pode seguir o teu caminho. Eu disse, só como é que era os antigos, né? Pode seguir o teu caminho. Não disse, não, eu vou te levar. Só que meus irmãos sempre costumavam final de tarde, cheguei em casa, e a minha mãe falou, olha, Mário, não vai ficar aqui, vai estar pensando em estudar no Paraná. E os meus irmãos eram doidos com futebol. Cara, eu quase apanhei. Porque eu tinha que jogar futebol. Eu falei, não quero mais ficar aqui, eu quero ir embora. O que naquela época, com 15 anos, você tinha de coisa? Não tinha muita coisa, mas o que eu buscava, na verdade, era a liberdade. Porque em casa tinha uma série de regras, italiano com 12 filhos, não tinha hora de jantar, hora disso, hora disso, tudo era disciplina. Eu queria um pouco de liberdade, aí eu falei, não, se eu for para longe, eu tenho a minha liberdade. E foi o que fui buscar a liberdade, e ao mesmo tempo me ajudou na vida, porque eu comecei a encarar as coisas de uma forma sozinho. Mas voltando aqui ao nosso tema, então, só para conceituar, né, o que é o empreendedor, é aquele que percebe uma oportunidade e cria meios. Ou seja, ele cria uma nova empresa, uma área de negócio, etc., para persegui-la. Escolhe uma coisa e não deixa nada que não seja naquela direção. O processo empreendedor envolve todas as funções, ações e atividades associadas com a percepção de oportunidades e a criação de meios para persegui-la. Uma coisa interessante, o empreendedor é aquele que destrói a ordem econômica existente através da introdução de novos produtos e serviços, pela criação de novas formas de organização ou pela exploração de novos recursos e materiais. É aquele que faz acontecer, se antecipa aos fatos e tem uma visão futura da organização. A pessoa tem que dar um estilo, né? o estalo, e baixar a cabeça, fazer o plano de ação, ou então perseguir aquilo e não deixar de acontecer. Então eu vou contar um pouco da minha vida, né? O que me levou. Quando eu estava no colégio, eu estudei no colégio agrícola, lá tinha que trabalhar, para você continuar. Era uma escola, chamada Escola Fazenda, não era colégio agrícola. E na Escola Fazenda você estudava a parte técnica, estudava a preparação do vestibular e ao mesmo tempo tinha que trabalhar. Plantar milho, tirar leite das vacas, plantar frutas granjeiras que tinha. Mas tinha uma coisa legal, tinha uma cooperativa em que, se você tivesse um projeto que você quisesse desenvolver, você escrevia o projeto, tudo, fazia todo o projeto, o que ia fazer, o que você ia investir, né, o custeio dele, o mercado que você ia buscar, e você apresentava esse projeto para a cooperativa, tinha um professor e 3 estudantes do 3º ano, que eram a mesa de análise do projeto. Aqueles projetos que eram considerados viáveis, a cooperativa financiava, você desenvolvia e ao final a cooperativa comercializava, 90% do resultado era teu, estudante, 5% era da cooperativa e 5% era do colégio. Eu fiz 3 projetos. Abri minha primeira conta
bancária com esses projetos. Então você vai aprendendo, né? É uma forma, eu acho até legal. Hoje é difícil você encontrar esse tipo de coisa, mas você colocava em prática já dentro da própria escola, esse tipo de coisa. Bom, daí, depois eu terminei o curso, fui fazer faculdade, fui fazer vestibular, não tinha dinheiro para fazer cursinho, reunimos uma turma no colégio, pedimos os professores nossos lá no intensivo, no final do ano, fomos lá, fizemos um vestibular, tive a felicidade de passar, entrei na casa do estudante, em Curitiba, onde você tinha que trabalhar no primeiro ano 2.000 horas para poder se efetivar e morar o resto do tempo da faculdade. E voltei a dar aula no colégio onde eu estudei. Os últimos 2 anos de faculdade eu estudava e vinha dar aula. Bom, depois eu fui começar a minha vida profissional. No último ano de faculdade, a Perdigão precisava do veterinário e foi fazer seleção na faculdade de Curitiba. Eu passei, vim trabalhar para Perdigão. Mas sempre na minha cabeça era, um dia eu vou ter minha empresa. Eu não me conformava que todos os meus irmãos tinham liberdade de sair, de isso, daquilo, daqui a pouco jogar alguma coisa no final de tarde, ou mesmo viajar, e eu não tinha que me limitar naquele período de férias. Isso me incomodava muito. Só que 2 anos depois que eu entrei na Presidente, 2 anos depois, eu nunca esqueço porque foi no dia 7 de 77, eu montei minha primeira empresa. Eu gostava muito de fazer projetos como era a minha área de suínos, de granjas de suínos, desenhar as granjas, e aí eu fiz um projeto, vendi os equipamentos para esse projeto, que eu não tinha indústria. O cara me comprou, me deu um adiantado. Eu saí de lá, fui para Jaçaba, comprei máquina dobradeira, comprei aparelho de solda, comprei chapas e tudo, e depois entreguei o material. Ou seja, eu vendi antes do que eu tinha montado a empresa. A empresa foi crescendo e eu trabalhava durante o dia e trabalhava na minha empresa durante a noite e final de semana. Então, outra lição. Quem quer montar uma empresa, não pense que vai trabalhar menos. Muito pelo contrário. Vai ter que dormir muito mais tarde e levantar muito mais cedo. Se não tiver essa disposição, continua lá como empregado. Então, quem for montar uma empresa vai ter que ter essa consciência. Eu vou ter que trabalhar mais, eu vou dormir menos. Tem dias que você acorda às 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, fica pensando lá que as contas não fecham e tal, e você tem esse tipo de coisa. Então, outro aprendizado. As pessoas acham, não, vou fazer uma empresa porque eu não gosto do meu chefe, eu sempre só é mandando a coisa, eu vou ter a minha, ninguém vai me mandar. Mas pelo contrário, você vai ter muito mais gente para te mandar. Eu falo hoje para dentro da minha empresa, digo, os 870 funcionários que tem, amanhã eles podem trocar de lugar. Eu não. Eu tenho que continuar aí. Todos eles têm liberdade. Eu não, eu tenho que continuar aí. No final do mês, todos eles, pode ser que, é pouco o meu salário, mas está lá na conta. Enquanto eu tenho que ficar pensando quanto que eu tenho que pagar de juros no banco, quanto que eu não vendi no mês, o mercado não foi adequado, mas eu tenho que cumprir com meus compromissos. Então, depois disso, que é outra lição, né, que a gente vai ver mais para frente. Quem quiser fazer seu negócio, precisa conhecer daquilo que ele vai fazer. Precisa conhecer e precisa gostar. Eu fiquei 21 anos trabalhando na antiga Perdigão, aprendi muito e me preparei os 21 anos para eu montar minha indústria, minha empresa. Então não é só aprendizado da escola ou eu querer montar uma empresa, não. Você precisa gostar, conhecer, ter disposição para trabalhar e
ter disposição para dar errado e ter que voltar atrás. Tem que estar preparado para isso, porque eu posso ir, não dá certo, eu tenho que estar aceitar e voltar para trás. Eu vou passar algumas coisas que não tem muito a ver com coisa, né? Aqui também. Empreendedores de sucesso, fazer a diferença, né? Dinamismo, criatividade, equipe, motivação. Então, tudo isso você tem que ter. Você não vai lugar nenhum se você não tiver uma equipe. E se as pessoas não estiverem motivadas? Pessoas têm que estar motivadas e alinhadas com o quê? Com aquilo que é o teu objetivo da empresa. Se o teu sonho não for conectado com o sonho deles, você fatalmente vai ter problemas. Network, outra coisa importante é ter, como os que eu falei, outra coisa super importante, você tem contatos. Não ignore, desde do estágio inicial da escola, isso aqui, faça contatos, porque no dia da manhã você nunca sabe o que vai acontecer. Daqui a pouco você encontra o cara lá, estou precisando de uma pessoa assim, assim, assim. Você lembra, mas aquela pessoa que eu conheci tem essas características, liga para ele. Coincidentemente o cara também está buscando alguma coisa, então fazer contato com pessoas. Então eu tenho um problema, vou falar com quem? Vou ligar para o fulano, ele tem uma empresa mais ou menos semelhante, escuta, como é que você resolveu esse problema assim, assim? Então você não pode se fechar no teu mundo. Quanto mais contato você tiver, mais facilidade você vai ter. Então, às vezes as coisas apertam. Você precisa de alguma coisa que o cara que você conheceu, ou então que você um dia fez um favor, o que é você ligar para ele? Olha, estou com dificuldade de ser, você não pode me ajudar. Essas coisas funcionam, gente. Então, para isso precisa ter contatos. E outra coisa importante é retidão no comportamento. Você precisa conquistar a confiança das pessoas. Quem não tem confiança pode ter dinheiro, pode fazer o que quiser, não vai bem na vida. E como é que você conquista a confiança? Sendo correto, ético, cumprindo com as obrigações. Mesmo no dia que você não puder, liga para o cara, olha, eu tenho problema, escuta, estou assim, 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 você pode me esperar? Não esperar que o cara venha te cobrar, liga para ele. Então, contato, confiança são coisas que valem muito na vida de um empreendedor. A visão, a pessoa tem que ter visão, o que vai acontecer daqui 5, 10, 15 anos, por exemplo. A falta dizendo o seguinte, que em 2030 o mundo vai estar com 7 bilhões de pessoas e precisa crescer 40% dos alimentos. 40% do que se produz hoje, então, se eu vou fazer uma conta de suínos, por exemplo, o mundo produz 100 milhões de toneladas. Isso quer dizer que em 2030 nós precisamos ter 140 milhões de toneladas. Quanto que é esse crescimento? Dos 40 milhões de toneladas, a ONU diz que 40% vai ser produzido no Brasil. Aonde que vai produzir? Não pode mais desmatar? Pode. Por quê? Porque aonde se colocava meio boi no pasto, em 1970, em 2030 vai se colocar 3,5, 7 vezes mais. Nós vamos crescer o nosso rebanho, mas ao mesmo tempo, e já foi feita uma projeção, que a área de produção, que hoje são 200 milhões de cabeças de gado, que são em torno de 150 milhões de hectares, 85 vão estar disponíveis por conta desse aumento de cabeças por hectare. Como é que vai aumentar a cabeça por hectare? Vai fazer um pasto de melhor qualidade, vai adubar, ou seja, vai usar tecnologia, que é o que acontece. O Brasil cresceu em 50 anos, nem 50% de área de cultivo, grãos. Só que de 40 e poucos milhões de toneladas, nós estamos em quase 240. Ou seja, cresceu 6 vezes quando a área de plantio cresceu 50%. Quando eu comecei a trabalhar com suínos, uma fêmea por ano, ela produzia
aproximadamente 1.000 quilos de suínos. Hoje uma fêmea produz 4.000 quilos de suíno, 4 vezes mais com a mesma matriz. Tudo isso é o quê? Tecnologia, isso é pesquisa, isso é ciência. Não tem nada aqui. Hormônio, isso é balela, gente. O cara aqui, sabe, o difícil é você convencer o ignorante. Aquele cara que conhece é fácil porque ele tem um conhecimento. Então não se usa hormônio. Não se usa hormônio. Isso é proibido. Você tem o quê? Você tem a genética, você tem seleção, você tem o estudo da alimentação, o estudo do manejo, as coisas que você vai melhorando. Lá no passado, uma fêmea produzia por ano. Eu cheguei na Perdigão e no manual dizia que uma fêmea tinha que produzir 12 suínos por ano. Sabe quantos suínos produz hoje uma fêmea por ano? 32, 33, e vai produzir, pelas projeções da genética, em 2040, vai produzir 48 leitões por fêmea por ano. É evolução. Então essas coisas, precisa ter essa visão quando você vai montar a tua empresa, né? O que vai acontecer daqui a 5, 10, 15 anos? Por isso que se fala planejamento estratégico, né? Estratégia, o que é? Estratégia para eu chegar lá na frente, o que eu vou, para que caminho eu vou seguir. Aqui tem uma paixão, outra coisa, quem não gosta, não tem paixão pelo que faz, não se meta. Não vai gostar, vai achar aquilo terrível, não vai dar certo, porque quem não gosta de fazer aquilo que está fazendo, ele não vai fazer o que o outro quer. Então tem que ter paixão por aquilo que você faz. Uma das coisas é isso daí. Já dizia o Roberto Marinho, né? Perguntaram para ele qual era o segredo do sucesso dele. O que ele falava? Ele falava, gostar do que faz, uma pitada de sorte e muito, 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 muito trabalho. 3 coisas importantes. Sorte ajuda, às vezes também, mas não é a sorte, é você estar no lugar certo na hora certa. Que nem diziam os antigos, esteja preparado, porque o cavalo passa só uma vez, né? Daqui a pouco você foi e aconteceu. E agora eu vou contar um fato também que me ajudou nisso daí. Deixa eu lembrar. 82. Eu tinha feito minha casinha, tinha meu carro, tinha uma linha de telefone, que na época valia dinheiro, né? Coisa. E o irmão meu que morava no Mato Grosso falou, Mário, tem uma fazenda aqui que está à venda, você não quer ir de sócio? Eu falei, o negócio é aqui, lá. Não, é bom, pode acreditar em mim que é bom. Aí, falei, bom, mas eu não tenho dinheiro. Não, deixa eu dar uma pensada. Cheguei em casa, conversei com a minha mulher, ela falou, não vou vender minha casa. Eu vou vender a casa. Não vai vender a casa. Vou vender a casa. E vou comprar a fazenda. Bom, vendi minha casa, vendi meu carro, vendi o telefone. Na época, 5.500 cruzeiros, porque nós já nem cruzávamos, era 5.500 cruzeiros. Peguei dinheiro, mandei para o meu irmão, eu fiquei com 10% da fazenda. Uma fazenda quando foi comprada, ela tinha 4.300 hectares. Fomos medir a fazenda e compramos de quem? Da CNBB. Da igreja, hein? A igreja agora diz que aprendeu a Deus fazer. Mas na época, primeiro ela vendeu o que elas tinham, né? Nós compramos, quem assinou a escritura foi Dom Inochai, o arcebispo brasileiro lá do Brasil. Fomos medir a fazenda tinha 5.600 hectares. Nós compramos com 4.300. Bom, 13 meses depois, nós vendemos a fazenda para um dono da Servópolis de Curitiba, uma revenda de carro. Porquanto eu recebi, de 5.500, eu recebi 135 mil. Se eu tivesse medo, eu teria feito isso. Então, às vezes, você tem que se arriscar, né? Não pode viver querendo total seguro. Claro, na minha visão, isso era factível. Eu não imaginava que ia crescer tanto, mas eu sabia. Por quê? Porque nosso país, desde a colonização até hoje, quem compra terras em áreas novas ganha dinheiro. É assim. Se você
você quer ganhar dinheiro, vai para o Maranhão, vai para o Piauí, compra uma área de terra hoje, daqui a 10 anos você se aposentou e ganha muito mais dinheiro. Mas precisa aquilo lá. Eu fiquei sem casa, fui morar de aluguel, fiquei sem carro e sem telefone. As 3 coisas fundamentais. Quer dizer, se eu fosse uma pessoa com cuidado ou que não quisesse expor minha família em coisa, minha mulher ficou brava e disse, depois ficou feliz, né? Depois, porque daí com aquele dinheiro comprei apartamento na praia, construí uma granja de suínos e montei outra empresa. É o que eu falo, conforme surgem as coisas, eu vou falando para vocês. Aqui é uma série de coisas que é importante uma empresa ter. Empreendedorismo, aqui é um pouco coisa, mas é que mostra o seguinte, aqui não tem aqui fala das características do empreendedor, né? Então lá, o primeiro deles, o mais alto de todos, é correr risco. Quem não quer correr risco não se mete a empreender, montar uma empresa. É o primeiro deles. O segundo que quer é independência, autonomia. Você precisa ter isso ali. Depois, tem que ser inovador, realização, autocontrole, criativo, autoconfiança, e assim vem descendo para baixo. Mas o primeiro deles é saber correr risco. Ou seja, quem vai jogar pode sair de lá com a perna quebrada. Por quê? Faz parte. Ou eu tenho medo, ou eu tenho um amigo que não joga caverado, né? Nós jogamos fase, eu tenho um amigo que não joga nada porque ele tem medo. Ele conosco que ele joga bem. Só que ele diz que quando começa uma competição, ele treme. Mas e o pior é que isso é característica da vida. A pessoa não pode ter isso. A pessoa tem que ser corajosa. Não aquele cara que é o outro lado da história, né? Mas precisa ter coragem, assim. Quem não tem coragem, fica em casa, né? O que é o empreendedor? Quem que é? Primeiro, uma pergunta. Tem os tipos de empreendedores e mitos e verdades, que vamos falar desses dois de baixo. Tipos de empreendedores. O nato é aquele cara que nasceu para a lua, né, que a gente disse. Mas esse cara nasceu como. O outro é que aprende. O cara aprende para depois. Eu primeiro vou trabalhar com um cara, conheço de ponta a ponta a empresa dele e coisa, sei o que é essa atividade, agora estou preparado aqui um pouco para fazer. Ou até achar não tenho dinheiro, acha que tem que ter dinheiro, vende ideia para o cara. Está cheio de gente que faz isso na vida, né? O outro é o serial corporativo, social, esse está do herdeiro. O cara nasceu já berço de ouro, né? Que não foi o meu caso. Mas tem gente que nasce já, herdeiro, e que normalmente tem problema, né? Porque quem constrói sabe o valor daquilo que ele tem. Quem ganha, é aí que tem que ter cuidado, né? E aliás, é outra lição que a gente tem que aprender. Você constrói uma coisa, vai passar para os teus filhos, tem que preparar os filhos para isso. Porque senão em 2 toques, ele destrói tudo que você construiu. Se você levou 20 anos, o cara em 20 meses acaba com aquilo que se fez. Então prepare os filhos para ser sucessão. Inclusive, na minha opinião, talvez um dos estágios mais difíceis que tem. Você, o fundador, passar para as próximas gerações. A segunda, a terceira geração em diante já é mais fácil. Mas a primeira que sucede o fundador é extremamente difícil. Para o fundador, porque ele é apegado àquilo que ele construiu, e para quem o sucede. Por quê? Porque as pessoas que estão ao redor dele vão ter projetado nele a imagem do fundador. E querer que ele seja melhor do que o fundador, ele não é. Cada um tem as suas características. Então, tão ruim quanto para assim, o fundador, também é para quem o sucede na primeira transferência. Na segunda, terceira e quarta, isso tudo fica mais fácil. Olha que beleza, né? Veio nos visitar. E tem o empreendedor que é o normal, que é o planejado. Eu vou planejar toda a minha
no meu empreendimento. Mito sobre o empreendedor. O mito, empreendedores são natos, nascem para o sucesso. Nem sempre. Qual é a realidade? Quando a maioria dos empreendedores nasce com um certo nível de inteligência, empreendedores de sucesso acumulam relevantes habilidades que eu falo. Cara, vai aprendendo. Eu fiquei 21 anos e mais 4 como consultor. 25 anos, 21 anos para eu montar a atual empresa. Durante o percurso, tive 2 empresas, outras menores, né? Mas para montar a Master, eu fiquei 21 anos aprendendo. E a capacidade de ter a visão e perseguir oportunidades aprimorar-se com o tempo. Esse não é mito, isso é a realidade. Mito 2. Empreendedores são jogadores que assumem riscos altíssimos. O que diz a realidade? Tomam riscos calculados. Então, outra coisa. Eu vou contar como é que nasceu minha empresa. Depois de eu ter trabalhado os 21 anos e mais 5 como consultor. Mas, aquilo que eu falava para vocês, né? A questão de você conhecer pessoas. Fazer ligação, fazer amizade com pessoas. E, claro, sabendo com quem que você faz amizade, né? Mas, durante a minha vida profissional, eu tinha oportunidade inúmeras de conhecer outras pessoas que trabalhavam em outras empresas, viajar no mundo, conhecer empresas de outros lugares do mundo. E, enquanto eu trabalhava na Pescana, eu organizei uma parceria com uma empresa de melhoramento genético, que tinha uma sociedade, 50% da sociedade era uma companhia inglesa, chamava Pig Product Company, e 50% uma empresa brasileira que chamava AgroSense. Eu conhecia o presidente, conhecia o diretor, né? Conhecia o pessoal da Inglaterra, e eles construíram uma parceria com a Presidente e por 10 anos um contrato de fornecimento de material genético. E, terminados os 10 anos, eles falaram, não queria mais continuar. Aí eu encostei no cara e falei, mas escuta, você vai vender para quem? Não vejo, você não tem alguém que você indique coisa? Digo, mas como é que é o negócio? Não, o negócio é assim. Nós queremos vender, damos prazo para pagar, só que os sócios ingleses não aceitam receber a parte nem deles, e consequentemente a nossa, em cruzeiros, tem que ser em dólar, porque na época, isso foi em 94, o Brasil tinha uma inflação altíssima e eu já tinha tido, acho que, 2 planos, tinha o plano Presidente e plano não sei das quantas, sempre tinha 2 planos. E até chamava cruzado, não era mais nem cruzeiro. Aí, não, e quanto é que vocês querem? Queremos tanto. Aí eu fui. Falei, não, vamos ver se tem alguém que interessa, isso, aquilo. E aí já fui fazendo meio de campo. Conversei, eu acho que o preço de vocês está muito alto. Aí ele falou, mas o que você acha? Qual é o valor? Eu acho que o valor não é Y, é X. E aí já fui conduzindo naquilo que eu imaginava, que na verdade eu tinha um pouco de interesse. Bom, para ser mais objetivo, acabei fechando, convidei um irmão meu, que me chamou de louco e falou, não, eu não quero ficar nesse negócio, você é louco, cai fora, você vai se roubar. Mas, como eu conhecia o mercado, sabia, o mercado sempre, naquela época estava num nível baixíssimo e com muita redução de plantel. Quando você vê preço baixo ou redução de plantel, no dia da manhã o que vai acontecer? A oferta é menor, o preço tem que subir. Isso é a lógica. E eu apostei nessa lógica. Eu falei assim, eu não posso pagar, como é que você pode pagar? Não, na verdade, foi tipo assim, mais de $500 mil, para você ter uma ideia. E eu tinha quanto? Raspando todos os taxas, eu tinha menos de 100. Aí arrumei um sócio que se ofereceu e nós entramos com 160 e ficamos devendo $500 mil. $500 mil, você não dormia. Para pagar em 5 anos, $100 mil por ano.
Fizemos um negócio, em Empreender, nós produzimos no primeiro ano 16 mil suínos, agora nós produzimos 17 mil por semana, lá nós produzimos 16 mil no ano. Mas as 4 primeiros anos, as 4 primeiras prestações, nós pagamos menos do que os 100 mil dólares, porque se vocês, talvez vocês não lembram, pessoas mais novas, mas o real se valorizou, porque veio o plano real, e um dólar chegou a valer 0,88, um real era equivalente a 0,88, ou seja, eu paguei menos os 4 primeiros anos do que o valor principal. Só o quinto ano eu paguei 4 mil dólares a mais do que eu contratava. E um suíno que era 52 centavos, em abril, no final do ano ele foi a 94 centavos. Cara, quase dobrou. Não levou 2 anos e nós pagamos empreendimento. Se eu tivesse medo, não teria feito. O meu irmão me chamou de louco. Eu falei, não, se você é louco, pode pôr longe de você. Hoje ele... Mas eu podia me falar, se eu tivesse teu ritmo, eu não estava. Então, de novo aqui, tomar riscos calculados. Eu tinha uma leitura, pelos anos de experiência e coisa, que o mercado ia mudar radicalmente. E a sorte veio porque eu fiz o negócio dia 29 de abril. Eu acho que foi 2 dias depois que saiu o plano cruzado, plano real. E aí, vocês lembram que o plano real é um poder de compra para as pessoas altíssimo, e a economia cresceu vertiginosamente, e é o que me ajudou. Então, o que eu estava falando, é ruim aqui porque ele não tem para mostrar. Mas, então, tomar riscos calculados, evitar riscos desnecessários, compartilham os riscos com os outros, dividem o risco em partes menores. Ou seja, os empreendedores são jogadores, eles sabem organizar a sua vida. O terceiro mito: os empreendedores são lobos solitários e não conseguem trabalhar em equipe. Muito pelo contrário. Os empreendedores são ótimos líderes. Eles conseguem atrair pessoas. Por quê? Porque é através das pessoas que você constrói uma empresa. Criam times. Tem um cara da área administrativa, tem um cara da operação da fábrica, tem um cara das granjas, tem um cara da fábrica de ração, da área de compras, da área financeira, ou seja, você cria times que jogam interligados. Desenvolve excelente relacionamento no trabalho com colegas, parceiros, clientes, fornecedores e muitos outros. Então, aquilo que eu falei, você acaba criando uma rede de contatos que te ajudam no dia a dia. Esse, então, não é mito, essas são as verdades. Aqui fala de verdade, mitos e verdade. Experiência anterior no ramo é uma verdade. Isso ajuda você. Se você não tem experiência, como é que você vai montar uma empresa? Você precisa ter experiência. Ideia desenvolvida na garagem. Isso é um mito, porque alguém lá disse que começou na garagem, mas ele começou sabendo o que ele estava fazendo, que foi o Bill Gates. Ele sabia mexer com a informática. Então não é problema da garagem. A garagem é um local. Podia ser lá um quarto de hotel ou qualquer outra coisa. Então isso sim é mito. Relacionamento, network, verdade. Você precisa, que a gente fala, se relacionar com as pessoas para você poder, nas horas difíceis, ter com sorte, mito. Você não tem sorte, você faz as coisas certas. A sombra é para quem planta árvore, não é para quem não planta. Então, sorte é uma questão de coisa. Planejamento é uma verdade. Precisa planejar. Planejar hoje, planejar o ano, planejar daqui a 5 anos, tudo isso tem que ser planejado. Nós fizemos agora o nosso planejamento estratégico, estamos até fazendo, contratamos
Adão Cabral, que é uma das escolas top em termos de mundo, não é consultoria, eles vêm trazendo metodologia. Nós contratamos agora para fazer a revisão do nosso planejamento estratégico. Até quarta e quinta-feira nós vamos fazer a primeira parte. Risco calculado, também é uma verdade, você precisa calcular os riscos, né? Não pode agora, não. Eu vou me meter, construir carro de Fórmula 1, não sei quanto que eu tenho, quanto vai custar, que mercado eu tenho, não sei nada, então não adianta eu fazer isso daí. Ganhar dinheiro é um mito. O objetivo de ganhar dinheiro não era o principal. O principal era ser capaz de realizar e criar sementes importantes. Eu sempre falo, o dia ganhar dinheiro é uma consequência. O teu objetivo tem que ser outra coisa. A nossa empresa, qual é o objetivo da nossa empresa? Produzir alimentos saudáveis e ajudar as pessoas a ter uma vida saudável. Daí, para ganhar dinheiro, é outra história. Claro que nenhuma empresa sobrevive sem dinheiro. Agora, se você coloca na frente, a primeira coisa, o objetivo maior é ganhar dinheiro, você vira agiota. E a agiota, às vezes, se dá mal. Trabalhar menos também é um mito. Trabalhar é mais. Você vai, que eu falo, vai perder sono. Usar os próprios recursos, verdade? Que eu falei, eu vendi minha casa para fazer o meu primeiro grande negócio. Vendi a casa, vendi meu carro, vendi o telefone. Você tem que ter isso daí. Família empreendedora, é uma verdade. Meu avô era proprietário de uma alfaiataria, talvez inconscientemente ele tenha me influenciado, ou seja, ele era alfaiate e eu montei uma indústria de vestiário. Então veio de lá. Que nem é o meu pai não era o que eu estou fazendo, mas ele era um empreendedor. E de uma maneira indireta, ele me inspirou. Porque eu falava, por que ele, com pouco estudo, conseguia fazer as coisas, 12 filhos, 11 sem precisar trabalhar, sem carteira assinada. Ele ia, cada um que casava coisa, ele dava dote e já trazia para dentro da sociedade. Eles estavam todo mundo trabalhando para o mesmo objetivo, e distribuir os lucros. Ter sócio não é bom? Não, é um mito. Você pode ter sócio, a única coisa que você precisa respeitar. Precisa ser transparente, precisa ser ético, precisa tratar corretamente as coisas. Sócio é uma questão natural. Eu vou me associar, a única coisa que se diz que mas assim, se eu jogo na defesa, eu não vou ter um sócio que joga na defesa, eu vou ter um sócio que joga no ataque, no meio de campo. Ou seja, alguém que te complemente. Não é o mesmo, tem as mesmas características minhas, não vai me ajudar nada. O importante é eu ter, ele é um cara da área financeira e eu sou um cara da área de produção. Fecha. Eu sou um cara da produção, lá é o comercial, aquele é o financeiro. Acaba fechando. Então, você ter sócio não é um problema. Você só precisa, primeiro, saber escolher o sócio, em termos de ética, de confiança, de comportamento. Mas depois, as características de quem é teu sócio. Tem um sócio que nunca está junto, mas você não... Normalmente, quem tem empresa não fica sem, são os bancos, E esse sócio é cobrador. Você cobrou, ele tira o que você tem. Mas você precisa dele, porque também é uma questão de coisa. O crescimento das empresas, tem empresas que crescem lentamente, de uma forma mais segura, o cara que não quer correr risco, e ali outras empresas que dependem do quê? De investimento, de recursos para investir. Nós mesmos, esse projeto que nós estamos fazendo agora, nós estamos indo buscar, aliás, todos os nossos projetos nós vamos buscar uma parte com recursos próprios, uma parte financiada pelo banco. Uma questão de você planejar. Se você não faz isso, você cresce muito menos. E o que eu falei, você corre o risco de perder pessoas. Porque tem pessoas que aceitam crescer lentamente. Tem pessoas, e normalmente são as pessoas boas, que não gostam de esperar muito, principalmente a juventude de hoje, Chega lá,
fez a coisa, onde é que é a minha mesa? Não, talvez é aqui. Mas e 2 horas depois, escuta, e o meu plano de carreira, como é que é? Quando é que eu vou ser promovido? Aí é um pouco de coisa, né? Então a gente tem que ter um pouco de paciência, claro, né? Até porque você precisa aprender. Né? E quando a gente pega, por exemplo, vou fazer uma seleção de uma pessoa, pega a carteira de trabalho do cara, o cara cada ano troca de empresa, não serve para mim. Tá? Ele tem que vir aqui, eu sempre falo, no mínimo, para você vir na minha empresa, precisa dizer para mim que você vai ficar no mínimo 5 anos. Você vai aprender e vai me ajudar. Porque com 1 ano, você não vai ajudar muito. Até você conhecer a empresa, conhecer como é que funcionam as coisas, 1 ano passa rápido. Então a pessoa tem que vir com um pouco mais de tempo. Os principais erros, isso aqui não precisa. Processo empreendedor, isso aqui também é muita teoria, mas só para ter uma ideia, né? Identificar e avaliar oportunidades, desenvolver um plano de negócio, determinar e captar os recursos necessários e gerenciar o negócio. Identificar e avaliar oportunidades e desenvolver. Aqui é meio complicado. Isso aqui é importante. Uma empresa, gente, se faz com 3 coisas: com pessoas, com recursos e com oportunidade. As 3 coisas básicas que nós temos uma empresa. Qualquer empreendimento, pode ser empresa grande, empresa pequena. Você precisa de pessoas, você precisa de dinheiro e você precisa de oportunidade. O que eu falo, não adianta eu produzir o que? Vamos dizer, produzir esqui na Amazônia, né? Não tem neve. Então, se eu for fazer esqui, eu tenho que ir para a França, ou para os Estados Unidos. Né? Eu tenho que ter uma oportunidade, tenho que ter um emprego. Mesma coisa que um outro modelo, mas diz a mesma coisa, né? A oportunidade é recursos e equipe. Equipe são as pessoas. Então, é os 3 grandes componentes. É claro que depois, dentro disso daqui, aí você tem as outras coisas, que se você for ver lá na sociedade, educação, negócio, tecnologia, governo, você tem um grande sócio, tem o governo. Né? Chegando no final do mês, você tem que recolher os impostos. E agora, você nem precisa fazer conta, porque ele já manda a conta. O governo nosso é ruim para devolver o dinheiro, mas para coletar dinheiro, ele é ótimo. Hoje, agora, recentemente, né, o E-Social, ele está mandando já a conta de quanto você tem que pagar para o INSS, quanto isso, quanto aquilo, já vem acontecendo. Você não adianta querer dizer para ele que é 10 centavos menos, você tem que entrar com o processo. A conta já vem certinha para você. Como o imposto de renda que a gente faz também, né? Se bobear, e logo ele vai dizer, porque o teu CPF você comprou, ele já, coisa lá, o teu salário é informado para ele, ou seja, ele sabe tudo de nós, né? Aqui a equipe, né? Isso aqui, assim, ó. Sempre haverá um momento em que a porta se abrirá e deixará o futuro entrar. É aquilo que eu estava comentando do primeiro negócio que nós fizemos na empresa. A oportunidade foi por quê? Porque eu conhecia a pessoa da empresa, que me permitia eu saber que eles estavam vendendo unidade. Então, tem coisas e a janela se abriu. É aquela história do cavalo, né? Você, na hora que ele passou, se você não está preparado e monta, você não sabe quando ele vai passar de novo. Perdeu a oportunidade, o outro montou e adeus. Você não quer mais. Aliás, só vou contar um detalhe na compra. Porque quando eu estava comprando, daqui um pouco alguém soube e pegou um cara que que tinha sido numa imobiliária, que o cara estava intermediando, mas sem ter documentação de compromisso,
e ofereceu para uma outra pessoa. E fizeram o negócio. Só que eu soube que tinha acontecido isso. O que eu fiz? Peguei e liguei para o presidente da empresa. Olha, isso assim, 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 assim. Vamos fechar o negócio? Não, como é que eu vou fazer? Não, assim, assim. Ah, é isso. Fechei o negócio fechado. Fechei o negócio com o presidente e o cara ficou na poeira, né? Por quê? Porque eu estava fazendo negócio e o cara se meteu no meio. Eu falei, peraí, então fica com o teu corretor, que eu vou ligar para o presidente da empresa. Liguei para o presidente da empresa, fechei o negócio. Aí ele depois ligou lá com o corretor, que tinha comprado, não sei o quê. Liga com o corretor, né? Fechei, o negócio já está assinado e tudo. Então a gente tem que estar preparado para essas oportunidades. Deus, educação, redes sociais. Isso aqui repete um pouco daquilo, né? As oportunidades de carreira, experiência, trabalho, modelos de referência, família, amigos, empreendedores de sucesso. Sempre você tem alguém que você fica, né, dizendo, aquele é a minha referência. Né? E eu me incomodava sempre, porque a minha família de base, uma família normal, não tinha privilégio, não tinha nada. Era uma família com recursos controlados. Né? Então aquilo me incomodava. Achava que a gente podia muito mais. Sabe? E talvez isso tenha me motivado para sair buscando mais coisas. A educação, as redes sociais de relacionamento, network, o estado financeiro das pessoais, economia local, regional e nacional. Aqui é estudo, né? Então, fontes de ideias. Experiência prévia no ramo, 43% das fontes de ideias nascem daí. Ou seja, eu sou mecânico, trabalho numa empresa de carro, coisa, daqui a pouco eu vou abrir a minha. Isso é o mais comum. Quase metade dos negócios nascem assim. Então, da experiência que eu tenho e vou montar o meu negócio para frente. Normalmente é isso. Depois, aperfeiçoamento do negócio atual, identificação, o melhor do mercado e outros mais. Mas o principal é isso ali. E eu acho importante, eu, durante os 21 anos, me preparei para me montar minha empresa. Só que, mesmo assim, quando você cai na vida real, é muito diferente. Primeiro, até depende muito da empresa onde se passa. Porque, por exemplo, eu comecei dando assistência técnica no campo, dando assistência para os produtores. Depois, eu fui ser chefe de um setor. Depois, eu fui gerente de uma área, que chamava, que era a área da silvicultura. Depois, eu fui superintendente, porque eu juntei duas áreas, e depois eu fui diretor de operações. Então, toda vez que você vai subindo, você vai ampliando os seus conhecimentos. Só que numa empresa grande, os conhecimentos eles são setorizados. Então, por exemplo, eu nunca tinha acesso à contabilidade, ou financeiro, né? Ou do planejamento, eu fazia o planejamento da minha área, mas não tinha planejamento global. Eu dizia quanto que eu ia produzir, com que recursos eu ia produzir. Mas não tinha lá fazer fluxo de caixa, né? Fazer o planejamento financeiro, não tinha nada disso. Quando eu caí na minha empresa, eu tinha que fazer tudo isso. Né? Eu tinha que ser veterinário, eu tinha que ser recursos humanos, eu tinha que ser financeiro, entender de contabilidade, as leis, aqui tem tributação, as leis trabalhistas, as leis tributárias, e você vai ampliando os conhecimentos. Se for ver, né, a gente faz uma grande universidade no dia a dia, porque ninguém sai com tudo completo. E depende da empresa. Tem pessoas que dizem, eu vou trabalhar numa grande empresa. Se ele quer montar uma empresa, esse não é o melhor caminho, porque ele não aprende o conjunto das coisas, ele aprende uma especialidade, uma área, coisa. Quando você pega uma empresa de porte médio, você convive com todas essas coisas, com política de compra, com política fiscal, com política de recursos humanos, com política trabalhista, ou seja, com contabilidade, com financeiro, com tributação, com área de compras, com área de vendas, ou
Você tem a ideia do conjunto todo. E aí que você realmente aprende como se toca uma empresa. Recordando aqui como nós falamos. Bom, sorte. Em empreendedorismo, sorte é encontro da preparação com a oportunidade. Não, eu tive sorte. Não. E se preparou, a oportunidade está aí. As duas coisas juntas, o cara diz que é sorte, mas sorte é loteria, né? E mesmo assim, pouquíssimas pessoas. Bom, que recurso que eu preciso? Gerenciar uma equipe, um planejamento do meu negócio e estratégia, preciso de dinheiro, preciso de infraestrutura, preciso de recursos profissionais externos, minimizar e controlar versus maximizar e lucrar. Eventos de disparo versus decisão sistemática, né? Eu tenho uma insatisfação com o meu trabalho e vou montar uma empresa. Esquece, gente. Tem muita gente que faz isso. Que eu falo, não gosto do meu chefe, vou sair e vou montar minha empresa. Vai se dar mal. Vai se dar mal. Não é assim que o cara vai vencer na vida. Desemprego ou perda de trabalho. Não, eu estou desempregado. Bom, se o cara vai lá vender pipoca, é uma coisa, né? Agora, montar uma empresa é diferente. Então, ele vai terceirizar o serviço, fazer um serviço diferente. Crise na carreira. Meu cara, eu estou aqui, não consigo crescer na empresa. E o cara acha que a empresa que está segurando ele não faz uma autocrítica e vê que ele mesmo está com dificuldade, e aí vai sair para montar a empresa e vai se dar mal também. Oportunidade bate a porta. Não, você que abre a porta. A porta sempre está fechada, você que abre a porta. Escolha de carreira a seguir. Implicação com a carreira, trabalho. É isso aí. Trabalho no setor que você gosta, porque daí você aprende. Então, é setor que você não gosta. Agora, também, às vezes, para você montar uma carreira, você tem que passar por situações que você não gosta. E só escolher não é por aí. A empresa não é só que eu vou dizer, cada um pega o que gosta. Peraí, tem coisas que você não pode deixar de. Até porque é um aprendizado isso. Pesquisa o setor, obter um trabalho em uma empresa de rápido crescimento nesse setor. Olha para a empresa que você está indo se empregar, veja a trajetória dela, se é uma empresa que está em crescimento, parada ou decadente. Seja paciente. Aguarde a oportunidade certa para bater a porta. Que eu falei, eu trabalhei 21 anos. Tive a oportunidade de sair, trabalhar no Canadá, tive outra oportunidade de sair, trabalhar na Holanda, fiquei onde eu estava. Por quê? Porque toda hora eu estava subindo. Meu objetivo era outro. Não era ficar na empresa, não era continuar como empregado. O objetivo era outro. Então, por isso que eu não saí para essas outras. Podia até ter aumentado mais ainda o meu conhecimento, né? Com empresa no exterior, você ampliar muito mais. Mas também chega uma hora que ou você empreende ou você se prende. Chega numa idade que eu vou continuar e vou continuar minha vida aqui. Ou então agora é a hora de eu sair, porque se não der certo eu já vou voltar. Então, aos 21 anos eu entendi que era a hora certa. Eu estava com 40 e poucos anos, maduro, ainda com gás, eu vou empreender. Então tem isso. Daqui a pouco as pessoas acham que há 3 anos, sei lá, quando eu aprendi o suficiente, já vou sair. Aprendeu nada. Vai ver a vida um pouco diferente. Então tem um pouco de paciência e o que as pessoas hoje têm dificuldade, tem problema, né? A gente estava comentando antes. O cara já quer sair, né? Chega lá, daqui a pouco ele escuta ele. Quando é que eu vou sentar na cadeira do presidente? Se você disser para ele que vai levar 15 anos, caramba, ele as coisas vai embora. Mas, ganhe experiência relevante no ramo, construa seus contatos profissionais, saiba onde deitar a oportunidade, leia tudo e dê tudo, converse com todos. Você tem que conversar com coisa. Eu vou, todo sábado eu vou em um supermercado. E eu vou lá, compro coisas minha e da concorrência,
falo com as pessoas que estão do lado. Agora, sabe, eu fui no mercado ali e comprei 2 linguiças na Suíça. Uma saborizada, ervas finas, e a normal. Cheguei no caixa, tinha uma senhora lá que era no caixa. Eu falei, hoje eu vou testar essa aqui, que é o lançamento. Daí ela falou, essa eu também não testei, mas você acha que é bom? Não, ervas finas, uma coisa diferente, vou provar. Eu digo, essa outra aqui é normal, né? Essa senhora já provou. Ela falou, não, já provei sim. Dizia da concorrência, está muito ruim. Quer dizer, eu já tirei o termômetro, como está no meu produto, perante uma pessoa que está passando toda hora gente com ela aí. Então você precisa conversar com todas as pessoas, sabe? Não é porque o cara é isso, aquilo, não vai conversar com o outro. Não, ele faz questão. Eu estava em Itajaí também um dia, estava lá uma pessoa, um casal, né? Pega uma calabresa, solta uma calabresa. Tinha a nossa, tinha a da Sadia, tinha a da Seara, acho que tinha da Firmeza. E ele ali, ela pegava e largava, pegava e largava. Daqui a pouco eu peguei a nossa. Daí eu falei, olha, você quer saber que eu moro na cidade que faz isso daqui? Eu falei, onde é que você mora? Eu moro em Videira. De Videira e tal. Não, pode comprar, essa coisa não, é muito bom. Quer dizer, e aí o que eu falei, não, então eu vou provar. Se eu não tivesse conversado, eu não teria ganho um cliente lá. Então, você precisa conversar com as pessoas. Né? Daqui a pouco você ouve coisas boas, como também ouve coisas que você não quer ouvir, mas é bom você ter um feedback mesmo. Né? Boas oportunidades são difíceis de encontrar, seja paciente de novo. Não queira atropelar as coisas. E uma reflexão. A jornada empreendedora passa por uma estrada longa, cheia de imprevistos e aparentemente sem fim. Agora, não resolveu todos os meus problemas. Gente, não tem. Você resolveu o de ontem, vem o de amanhã, vem o depois de amanhã, até porque as coisas mudam, né? As necessidades mudam, as pessoas são mais exigentes lá na frente, é outro tipo de coisa. Então, cheio de imprevistos e aparentemente sem fim. Mas a recompensa é gratificante e traz sentido ao esforço empreendido. Afinal, a vida é uma oportunidade de usar. Uma vez uma pessoa vê como é que são as coisas também. Eu era estudante, eu fui assistir um jogo de futebol, curtido, gostava, e até porque ia jogar o meu time, que é o Santos. Por que é o Santos? Não foi nada. É que a minha geração viu a geração do Pelé. E o Pelé fala algumas coisas que foi, mas talvez foi durante o tempo e continua sendo uma das pessoas que quando se falar no mundo, ele é uma referência. Como jogador e como pessoa. E eu fui lá e falei, eu vou pegar a camisa do Pelé hoje. Mas a arquibancada era uns 4 metros de altura para chegar no campo, porque de cima. E eu falei, eu vou pular. Não tem outro jeito, eu tenho que pular daqui. Esperei mais ou menos para o final do jogo, faltava lá uns 5 minutos. Eu falei, eu vou agora. E pulei lá. Pulei os 4 metros. Só que outros também pularam. E aí a polícia foi atrás dos que tinham pulado. E atrás da estrada lá tinha o jornalismo, que era a pista olímpica, então ficava aquela meia-lua. Eu, quando vi que a polícia saiu correndo, eu fui do lado do jornalista, peguei e sentei. Fiquei quieto. Os que continuaram correndo, a polícia atrás, batendo nos caras. Bom, terminou o jogo, cara, aquele bolo em cima do Pelé, jogadores, outros e coisas, ele já estava sem camisa, porque eu vi, quando terminou o jogo, tinha um jogador do Atlético, que eu percebi que quando o Pelé ia no final, ele ia atrás. O juiz apitou, o cara já foi para tirar a mão, o Pelé já fez assim, ele tirou a camisa, já saiu com a coisa. Falei, perdi. Mas aí eu digo, vou lá. E aquele bolo de nós, quem assistia antigamente o Pelé, mas era impressionante. Era e na roda assim. Eu fui lá e fui passando de um do outro. Quando eu vi, cara, eu estava do lado do Pelé. Uma figura mundial,
e coisa. E aí saiu junto, e saiu outro, e eu ali, né? Firmão. Fiquei eu e ele. Vocês acreditam que eu falei, eu vim aqui para pegar a tua camisa, mas já foi. Ele falou, infelizmente já foi. Ele colocou a mão no meu ombro e foi comigo até a porta do vestiário conversando. Quem que era eu na ordem do dia? Um moleque que tinha assaltado o alambrado, que fiz uma coisa errada primeiro. Ele me respeitou como um ser humano outro. Como é que eu não ia torcer para esse cara? Aí, eu estava lá na Pergilão e ele foi contratado como o garoto propaganda. E fizeram um jantar no sítio e eu fui convidado para ir no sítio. Uma lá passava, esse aqui é fulano, esse aqui é esse aqui. Digo, não, esse aqui eu já conheço, fiquei com ele. Ele ficou me olhando. Digo, não, te conheço. Já conversamos junto. Mas da onde? Daí eu contei a história para ele. Você vê só uma coisa, hein? O tempo passa e você, lá na frente, vai encontrar com a mesma pessoa. Então, por isso que eu falo, você, sempre que você puder, converse com as pessoas que você encontra, que coisa, porque você não sabe o dia da manhã. O dia da manhã volta lá do teu lado e nem sempre você não precisa dele. Às vezes você precisa, né? E o respeito leva a isso. Então, imagine ele, com toda a fama que ele tinha, o que ele queria dizer para ele, cara, já estou cansado, deixa eu ir para o vestiário. Não, colocou a mão no meu, foi até lá. Daí eu também falei, eu te admiro por isso, assim. Tá? Situações que a vida, às vezes, nos coloca. Fechou. Bom, era isso que eu queria colocar vocês, mas se tem alguém que também queira fazer algum comentário, alguma pergunta e coisa, eu estou à disposição. Eu sei que às vezes é chato ouvir o outro falar e coisa, mas procurei juntar um pouco de teoria com o meu dia a dia, a minha vida. Alguém quer fazer algum comentário, alguma perguntinha para o Mário? Uma consultoria, quem sabe? Está todo mundo meio tímido. Não, então eu vou. Por favor, quem daqui já consumiu o produto solita? Não, às vezes eu pergunto pelo seguinte, a nossa proposta, desde que a gente começou a fazer produtos de qualidade. Não temos volume ainda para parear com os grandes. E às vezes a gente compra nome só e não se põe à prova quantas oportunidades que tem. Né? Então, fico feliz que você já tenha provado. E agora eu sempre digo o seguinte, quem não gostou, nós temos o saque com 0800, pode fazer reclamação, porque é assim que a gente consegue melhorar as coisas. E quem gostou, fala comigo, nos ajude a crescer. Inicialmente eu gostaria de parabenizar o Sr. Mário pela belíssima palestra. E eu, como professora de administração, já quero cobrar meus alunos na próxima aula, né, que o Sr. Mário falou muita coisa aí, que a gente trabalha em sala de aula, e isso parece muito teórico para eles. E hoje eles conseguiram, então, de uma certa forma, observar isso na prática, do que realmente que você aprende em sala de aula e acaba aplicando, então, dentro das empresas. Mas eu tenho duas perguntas para fazer. A primeira, Sr. Mário, é como que o senhor vê assim, a questão do empreendedorismo no momento de hoje? É um desafio muito grande, nós temos que ter medo, a gente tem que, ou não, a gente tem que realmente enfrentar os riscos calculados e empreender mesmo. Acho que isso é uma das dúvidas que muitos de nós aqui têm, talvez gostaria de fazer alguma coisa, mas fica mais limitada na questão do medo. E a segunda quando o senhor olha o currículo de um futuro colaborador do senhor, o senhor observa quantos cursos ele fez nos últimos tempos,
além do período de tempo que ele passou em uma outra empresa? Então, vamos pela segunda aqui, mas depois voltamos para a primeira, que é um pouco mais extensa. Não, eu gosto de conversar com a pessoa. Currículo para mim é um pouco uma coisa muito fria. Então, eu gosto de olhar olho no olho, né? E saber se a pessoa tem os mesmos valores que eu tenho, né? E saber se a pessoa se encaixa dentro daquilo que eu posso dar para ela. Né? Não adianta, se eu não consigo proporcionar para ela o que ela busca, nós não vamos ter sucesso. Então, esse tipo de coisa. E o olho muito é o brilho no olho. Quando se fala as coisas, tem pessoas que arregalam o olho e brilham, e tem outras que meio que se fecham. Isso mostra que a pessoa não está preparada para enfrentar os desafios, né? Então, e isso vem de contra essa outra pergunta, porque você precisa, principalmente no momento que o país vive, né? Nós vivemos num momento extremamente delicado do ponto de vista de valores e do ponto de vista econômico, né? Do ponto de vista econômico, o governo faliu, né? Não tem mais recursos. E a sociedade não tem mais o que dar para o governo. Então, vai ter que ter uma equação aí de dificuldade, que vai ter que ter muita determinação para mostrar para o mercado, porque eu sempre falo, o dinheiro ele vai onde ele é bem tratado e onde ele tem segurança. Então, o investidor, ele não olha hoje, ele olha daqui a 10 anos. Porque o dinheiro que ele está investindo hoje, que ele vai buscar no banco, ele precisa gerar recursos para amortizar essa dívida. E ele olha com uma visão de longo prazo. E os financiamentos normalmente são 10, 12 anos. Então você precisa ter essa visão. E hoje o Brasil não mostra muito isso. Você tem muita insegurança jurídica, você tem muita ideologia misturada com legislação, e você tem um governo que, é o que eu falo, o governo está falido. Ele tem 98% da receita está comprometida com aplicações obrigatórias. Então ele tem 2%. Como é que o 2% vai fazer estrada, vai melhorar logística que a gente precisa, vai melhorar a educação, vai melhorar a segurança, uma série de coisas, se ele não fizer o tema de casa de o que ele tem que fazer? O que uma empresa faz quando está com dificuldade? O que uma pessoa, cada um de vocês, na vida particular, quando gastou demais, o que você faz? Você para e diz, bom, eu vou ter que pagar minhas contas, já que o Ciro Gomes não se elegeu, né? Queria tirar todo mundo lá. Então vai ter que pagar as contas. O que vai fazer? Você vai, eu não vou jantar fora, não vou fazer uma viagem que está programada, não vou comprar uma roupa nova, não vou comprar um chocolate, ou seja, você começa a reduzir suas despesas para ser adequado dentro da tua realidade e aos poucos ir sanando a tua dívida, para depois novamente começar a investir. Daí eu vou trocar de carro, depois vou melhorar a minha casa. Isso é economia, né? Isso é administração. E o governo vai ter que fazer isso. Ele vai ter que enxugar a máquina, porque não cabe mais imposto. Não cabe mais. Né? O governo arrecada 40% da riqueza. Então, 40% do teu salário vai para o governo de uma forma direta ou indireta. Eu pago 15% só de desconto, mas você compra na farmácia, paga 40% de imposto em cima do remédio, vai para o posto de gasolina, paga mais 42%, vai comprar um presunto, você paga 17% de ICMS, paga 9,25% de PIS, daí mais 1,25% de PIS,
COFINS, né? E depois, se sobrar alguma coisa ainda, você paga mais 34% daquilo que você sobrou no final do ano. Os empregados passam do lucro, depois de pago todos os impostos, você paga mais 34% para o governo. Gente, não dá. Tem que mudar, tem que mudar. Então tem que ter uma mudança radical. E quem quer ver aí, tem um, vem outro, o país mudou. O país mudou. E nisso que eu acredito. Quem de vocês, não vamos muito longe, vamos dizer assim, uns 5 anos atrás, que alguém dissesse para vocês, daqui a 5 anos nós vamos ter um ex-presidente preso. Você vai dizer, esse cara está louco. Nesse país, jamais. Que ia ter um ex-ministro da Fazenda preso. Cara, você é doido da cabeça. Que ia ter um presidente da Câmara preso. E ia ter outro presidente que, se na hora que largar daqui a pouco, pode ir preso também. O país mudou. O nosso país mudou. Quem entrar lá vai ter que enxergar as coisas diferentes. É outra realidade. É claro que depende de ideologia. A gente hoje está vivendo duas ideologias completamente diferentes, né? A ideologia de esquerda e a ideologia de direita. Só que a ideologia de esquerda está aí, dizendo, vamos voltar a ser felizes, mas quem deixou nós tristes, infelizes foram eles. Estão aí há 14 anos. Se juntar tudo, agora são 16 anos. Mas os últimos 2 anos eram no meu governo. Sim, o vice era teu. Então são as políticas que vieram de lá. O outro lado é o outro radical. Mas talvez para quebrar tudo isso, e não vai ser de uma hora para outra, precisa pegar o outro extremo. Precisa pegar o outro extremo. Então, nós vivemos um momento delicado. E quem está lá vai ter dificuldade. Vai ter dificuldade. Só que nós somos... O que o Brasil tem de bom? Nós temos uma agricultura forte. Nós temos uma reserva cambial excedente, um colchão de reserva cambial. 380 bilhões é muita coisa. É um dinheiro que dá segurança para o país. O que nós precisamos é enxugar a máquina pública. E permitir que os contratos que hoje sejam cumpridos. Coisa que ultimamente não tem sido cumprida, né? O cara fica um tempo sem pagar imposto, daí vem um refis. Aí não sei o que, quer dizer, tudo é arranjado. Aí começa a invadir uma área e depois vai lá querer resolver o problema da favela. Não, tem que resolver antes. Quando o cara dá o primeiro passo, organizar as coisas. Então, são coisas que... Só que eu acredito no país. Tanto é que nós sempre estamos investindo. Eu esse dia estava comentando, né? Talvez seja o pior momento, mas nós continuamos acreditando no nosso país. Nós vamos ter 210, 220, 230 milhões de brasileiros que precisam comer. Então nós estamos numa área de alimentação. Isso é a última coisa, né? É a primeira necessidade. Então a última que vai cortar lá de fazer as unhas, né? De fazer isso, aquilo, troca o shampoo mais barato. Mas comer vai comer, come menos, mas vai comer. Então, olhando para essa perspectiva, e também a China, a Índia agora, né, nós consumimos 95 quilos de carne por ano. O brasileiro é o terceiro maior consumidor de carne do mundo. Estados Unidos, Argentina e depois é o Brasil. Sabe quanto come a China? 15. Quanto come a Índia? 3,5 kg. E tem 1,3 bilhão para comer. Então, esse 40% mais que ela não fala, não é para vender para a Europa. É para vender para o chinês, é para vender para o tailandês, vender para o indiano, para esses. Porque a primeira coisa que a renda nos países em desenvolvimento, a primeira coisa que o cara faz quando ele ganha dinheiro a mais, é comer carne. A primeira necessidade que ele vai atrás. Até porque esse dia eu estava lendo um artigo de Harvard que fala que o homem evoluiu depois que ele passou a comer mais carne. A inteligência do homem foi nisso daí. E tem gente que acredita que comendo, e a gente respeita, né? Mas
ciência já mostra que esse foi o caminho. Talvez a gente coma mais do que fosse necessário. Mas então isso dá um pouco de confiança em investir. E o outro lado que é bom, que nesse momento você contrata os melhores serviços pelo menor preço. Para você ter uma ideia, dos orçamentos iniciais que nós fizemos, nós estamos perto de 25% mais barato do que nós orçamos. Por quê? Porque todo mundo está com dificuldade e aí é hora de você dar uma apertadinha. Então, se de um lado é ruim, que o momento é ruim, do outro lado você consegue investir menos e com detalhe. Se a economia reagir e se projeta para o ano que vem, tem uns que projetam 2,5% de crescimento e tem uns que projetam até 3,2%. Se nós crescer 3% ao ano, nossa, a gente tem um bom caminho pela frente. E é nisso que a gente acredita, né? Então que ainda a gente pode ser feliz no nosso país, sim. Mais alguém tem algum comentário? Um minutinho? Leandro tem? Está rindo aí? Everton. Boa noite. O senhor falou muito da sua experiência como profissional, como empreendedor, né? Aí o senhor falou disso por calculado, a experiência do trabalho, mas apesar de tudo isso aí, surgiu dificuldades. Né? Nesse momento, o que o senhor procurou? Tipo, consultorias? Qual que é o momento assim, que deu aquele branco? Qual que era a saída? Qual que foi a saída encontrada? A dificuldade, isso foi toda hora. No momento de branco você não pode. Se você bobear, passa por cima. Então, tem horas que você assim, tem que se policiar para não entrar no campo do negativismo, das coisas assim, até porque você não enxerga as pessoas, todas as pessoas que estão ao teu lado, mas todas as pessoas te enxergam. Então, você tem que, você é o comandante, você não pode mostrar fraqueza de jeito nenhum. Mas as dificuldades, elas estão toda hora. Olha, 2016, para você ter uma ideia, foi terrível. 2017, recuperamos um pouco de 2016. 2018, você pode ver toda a área do agronegócio de carnes, está todo mundo trabalhando no vermelho. Como é que você sobrevive? Primeiro, com credibilidade, com confiança, com ética, e com uma administração de crise. Em 2016, eu cortei gente, fiz uma série de coisas. Não cortava, à medida que ia saindo, não recontratava. E aí fomos juntando os trapos. Então você tem as medidas de crise, baixar os estoques, avançar no estoque porque você faz dinheiro. Por exemplo, em 2016, nós tiramos 50 mil animais do nosso estoque para fazer recurso. Eu devolvi em 2017, fui recompondo coisa. Então, vai ver estoque de milho. Tinha milho, o estoque de milho era, o estoque regulador é 3 meses. Nós chegamos a trabalhar com 8 dias. Então, tem uma série de medidas que você tem que tomar nessa hora para passar por isso. E aí, mais uma vez, vale o quê? Você ter o network. Eu liguei para muitos fornecedores, eu ligava. Não era nem uma menina do financeiro que naquele dia estava sem recurso para pagar. Eu ligava para ele. Ô fulano, nós estamos com dificuldade, você sabe, uma dificuldade que todo mundo está passando, então pode confiar. Isso passa, não tem crise eterna, não tem crise eterna. E no momento adequado nós vamos corrigir. E aí vale, sim, todo o histórico que tinha de antes. Naquele ano, a grande maioria dos clientes de bancos, os bancos cortaram o crédito. O nosso não. O nosso não. Foi mantido. Então, uma forma que você tem. Então, você precisa construir uma história de credibilidade, que fala confiança. E confiança você não compra. Você conquista no dia a dia, com cada atitude que você toma com os teus pares, com o teu fornecedor, com o teu cliente. É importantíssimo isso. Vocês já devem ter ouvido falar, né?
cuidado com aquela empresa, o cara não é sério. Mesmo estando bem. Ou então, não, aquela empresa está num momento ruim, mas pode crer porque ela é uma empresa de confiança. Isso a gente ouve, isso é comum a gente ouvir no dia a dia. Por esse tipo de coisa. Né? As coisas têm que ser eu sempre falo para o meu pessoal, se vocês tiverem alguma coisa que não podem cumprir, liga lá, mas quanto antes. Que a pessoa entenda. Agora, não deixa ele te ligar cobrando. Você perdeu toda a credibilidade. Olha, escuta, quando é que você vai me pagar? Não, olha, eu estou te ligando porque eu vou ter dificuldade e tal. Podemos negociar um pouco mais para frente? Podemos. Agora, se o cara ligar, você perdeu a confiança. E aí, perdeu a dele, e ele fala para o outro fala para o outro, e isso acaba, que nem a linguagem do coisa, virilizando, né? Isso é importante. E para quem está começando, foca no produto, serviço que vai trazer o recurso, ou na administração, organização da empresa, para não virar uma bagunça? A organização da empresa tem que ir, independente porque uma questão é posicionamento. Como é que você se posiciona no mercado? Então você vai dizer, não, eu vou me posicionar em excelência de serviço. Não, eu vou me posicionar como preço baixo. Ou então, alta qualidade. Então, primeiro posicionamento. Independe do teu negócio. Eu posso acertar no meu posicionamento e não ter uma gestão. Aí não adianta nada. A empresa tem que estar organizada, né? Você precisa ter outras coisas, o teu fluxo de caixa, o teu orçamento anual, as tuas metas, né? Quem não mede não realiza, então tem que ter as metas, cada um. Essas metas têm que nascer da base e depois vem para cima, se fecha em cima. Metas do ano, metas do dia a dia, metas de daqui a 4, 5 anos dentro do teu planejamento estratégico. E gestão é uma coisa básica, né? É tipo ter um carro. Você pode estar com o carro tudo bem, pneu bom, isso, aquilo, e você toma umas cachaças e dirige, mas daqui a pouco você vai dar imposto. Faltou gestão. Então, isso aí é insubstituível, né? Porque você pode ter um carro com um pneuzinho um pouco ruim, você sabe disso, o que você tem que tomar cuidado. Então isso é gestão. Então, agora eu vou ter que encerrar, porque nós vamos ter um coffee break no jantar. Então, agradeço muito a presença do Mário, pela disponibilidade de compartilhar conosco o seu conhecimento. E como forma de agradecimento, convidamos os guris do Centro Acadêmico para fazer uma lembrança contínua. E já vou agradecendo também a todos os presentes. Desejamos que este encontro tenha sido proveitoso e aguardamos para a continuação amanhã. Hoje nós já temos o palestrante daqui, que o Carlos já o trouxe, para sentir um pouco a vibração do Instituto Federal. E então amanhã, terça-feira, dia 23, palestra sobre mini cubículos. Sobre o quê? Cubículos. Cubículos de média e de baixa tensão. Cubículos de média e de baixa tensão. Normas. Então, um pouco. Normas sobre cubículos de média e baixa tensão. Maravilha. Então, a gente vai oferecer um coffee break no mini auditório aqui no prédio ao lado e o Eduardo vai fazer a entrega para o Mário de um presente. Vai ter o sorteio de uma caneca da engenharia. Boa noite. Um dos primeiros pontos que o Mário Faccin comentou era uma dica de empreendedorismo. Quem lembrar dessa dica vai levar a caneca, o kit da engenharia. Alguém sabe me dizer qual foi a primeira dica que ele falou para nós anotarmos sobre empreendedorismo? Pode, levanta a mão. Quem não cresce, morre. Exatamente. Eu sei a hora, Eu também não sei, eu falei para não falar. Gente, então vamos para o coffee break lá. Muito obrigado e boa noite para todos vocês. Até amanhã.